Gente, entre os vários temas possíveis para a gente tratar como introdução, nós achamos que seria interessante falar sobre a teologia pública de Kuyper. Quem aqui já ouviu falar de Abraham Kuyper? Só para eu me localizar. Então, alguns ouviram falar, ótimo. Gente, nós vamos fazer uma introdução, falar um pouquinho do trabalho desse senhor. O Abraham Kuyper foi um líder cristão holandês do século XIX para o século XX, que trouxe uma contribuição muito importante para o cristianismo ocidental, pensar como lidar com a sociedade moderna. Para ele pensar como lidar com a sociedade moderna. O cristianismo está aí há muito tempo, os irmãos sabem disso, né? Aí uns 2000 anos. Mas, do século XVIII para o XIX, a gente tem alguns processos sociais que mudaram o balanço de poder no Ocidente, e nesse processo surge o que nós chamamos hoje de modernidade, né? E a modernidade é diferente de outros movimentos e visões que o cristianismo teve que aceitar antes, porque ela reage ao cristianismo. Então, a gente não pode dizer para o homem moderno simplesmente a mesma coisa que a gente dizia do jeito que a gente dizia. Porque isso ele já ouviu. Então, isso não significa que ele está correto, mas o modo de apresentar o Evangelho precisa ser pensado nesse contexto. Precisa ser pensado. Então, esse é o desafio. Como anunciar o Evangelho numa situação diferente, num mundo diferente, que é o mundo moderno. E agora, alguns chamam de pós-moderno, eu chamo de hipermoderno, porque para mim é mais uma continuação do que uma ruptura, mas a gente precisa dar uma resposta. E, gente, o Kuyper é importante, ele tem um lugar na história cristã, porque ele apresenta uma proposta para a gente lidar com essa realidade, que é o homem moderno, que é a sociedade moderna. Então, para nós cristãos, isso é muito importante. E é importante os irmãos saberem que existem versões de propostas de vida cristã e de presença pública que continuam funcionando como se a Revolução Francesa não tivesse acontecido e o mundo não tivesse se alterado. E isso dá problema. Isso dificulta a nossa presença e a nossa interação com a sociedade atual. Isso não significa que esses cristãos estão menos cristãos, de forma alguma, mas não é necessário andar de carroça, irmãos. Automóveis foram inventados e outros meios de transporte. Então, é muito importante você conhecer algo sobre Kuyper. E há outros líderes cristãos muito importantes que cumpriram essa função de atualizar a concepção da missão e da presença pública da igreja. E o Kuyper, entre vários, na verdade, ele foi uma referência alguns anos atrás, quando a gente começou uma proposta de presença pública cristã e criamos a Associação Kuyper, que por bastante tempo não passou de um grupinho de amigos com um CNPJ e, de certo modo, continua não sendo mais do que isso. Mas, a partir dessa estrutura, muitas iniciativas foram realizadas. E, entre elas, surgiu a ideia de um projeto na área de fé e ciência. Começou com o teste da fé e depois com a ABC2, que hoje é uma associação independente, né? A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência começou a partir do ninho ali da AQET, né? Associação Kuyper, lá de Belo Horizonte, mas hoje é uma associação independente, muito maior e melhor do que a Associação Kuyper. Mas o Kuyper é uma referência desde o início. Um dos primeiros eventos que a gente lançou foram os seminários Faraday e Kuyper. Alguns talvez tenham ouvido falar disso. Quem ouviu falar dos Faraday e Kuyper? Aí teve gente que ouviu falar. O que eram seminários? A gente estava pondo para conversar as visões de teologia pública que vieram da tradição kuyperiana, né, desse líder reformado holandês, com as tradições de teologia e ciência muito antigas e tradicionais da Inglaterra. Por que da Inglaterra? E Faraday é um representante disso, né? Michael Faraday, o grande físico, cientista conhecido, que era cristão, e o nome dele inspirou a criação do Instituto Faraday na Universidade de Cambridge,
funciona lá dentro, que é um instituto de religião e ciência, que eu visitei, Roberto visitou também. Enfim, os ingleses também tinham propostas legais, não é só o Kuyper que tinha boas ideias. Né? Outros irmãos, em outros contextos, tiveram também ótimas ideias. E existe uma razão para os ingleses terem ótimas ideias sobre fé e ciência, óbvias. É que a revolução científica, irmãos, começou na Inglaterra. Então, os cristãos ingleses começaram a pensar sobre isso muito tempo atrás. Né? Então, novamente, a gente não precisa andar de carroça, né? Existe algo disponível. Então, a gente organizou esses seminários para cruzar ideias da tradição kuiperiana com a tradição inglesa de teologia natural. Então, eu estou dando um pouco de background histórico, assim. Muito do que a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência faz e pensa hoje é fruto da conjunção de algumas preocupações de contextos diferentes. Existe uma preocupação em manter as ênfases na evangelização e na vida eclesiástica, que é uma realidade nossa aqui no Brasil. Existe esse empréstimo da tradição kuiperiana e um contato com a tradição cristã de fé e ciência original, que é a inglesa. Inclusive, Christians in Science é a associação que... A ideia, né, da Christians in Science, que é a associação inglesa, inspirou a gente a criar a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Né? Então, muita gente pensa assim, está copiando na Inglaterra, é a colonização. Né? Então, como a gente está agora na teoria pós-colonial, tem gente que acha que a gente tem que fazer sempre o contrário do que os países dominantes, aí, europeus e tal, fazem. O que é uma grande bobagem, porque a ciência moderna veio de lá. Né? Então, se a gente for fazer o contrário disso, a gente vai fazer o quê? Então, a gente não pode ignorar o diálogo de fé e ciência que foi desenvolvido lá. Gente, mas isso é a introdução geral. Vamos falar sobre o nosso assunto. Eu quero apresentar a teologia pública de Kuyper e explicar por que ela tem sido útil na nossa visão sobre como cristãos evangélicos no Brasil deveriam encarar o mundo da ciência, o mundo da universidade, assim por diante. Então, essa é a nossa questão. Então, nós vamos passar por esses capítulos aí, falar um pouquinho do que é o campo científico e vamos entrar logo depois na biografia do Kuyper, nas ideias do Kuyper e vamos para a nossa conclusão. Então, gente, primeiro eu chamei de teologia pública de Kuyper. O que é isso? Teologia pública é a compreensão das realidades natural e cultural do ponto de vista da sua relação com Deus, tendo Cristo e sua palavra como chave de compreensão. Então, essa é a definição mínima. Muitas vezes, quando a gente vai estudar teologia, a gente faz o que alguns chamariam de teologia fundamental, ou teologia bíblica, ou teologia dogmática. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente faz uma exploração concêntrica das ideias fundamentais do Evangelho, ou da narrativa evangélica original, e das ideias teológicas que brotam dessa narrativa, a respeito de quem Deus é, a respeito da relação divina criada do Pai e do Filho, que na medida em que se expressa no mundo temporal, se transforma em uma história, cujo significado tem que ser explicado com uma teologia, e aí a gente tem teologia bíblica e tem a teologia sistemática. Quem já ouviu falar de teologia sistemática aqui? Então, mais gente ouviu falar disso. Então, a teologia sistemática é essa reflexão concêntrica, porque a gente está olhando para a fonte da coisa, a fonte da revelação. Só que a vida cristã não é feita apenas de contemplação. Né? Moisés via a Deus, quer dizer, não via de acordo com João, né? Ele via assim, de soslaio, via pelas costas. Mas ele conversava com Deus como quem conversa com um amigo, só que em algum momento ele tinha que descer do monte, ou ele tinha que sair do tabernáculo, e o que tinha? Tinha aquele bando de judeus ali, israelitas, muitas vezes indispostos, alguns querendo aprender, outros querendo voltar para o Egito, e ele tinha que enfrentar essas realidades, deserto, israelitas rebeldes, o Arão, que não entendia as coisas direito, você sabe da história, e tinha que enfrentar essas realidades. Então, teologia pública é esse momento em que a gente desce do monte. A gente queria ficar lá, fazer uma tenda,
né? Ficar ali com Elias, com Moisés, Jesus, né? As roupas resplandecentes. Só que uma hora a gente desce. Talvez você tenha pensado assim, né? Será que a interpretação de Moisés está correta? Então, eu quero só te lembrar que depois que Jesus desceu do monte, ele encontrou um endemoniado. É isso que está lá na Bíblia. Foi a próxima parada. Então, é o seguinte, isso não é uma boa forma de apresentar a teologia pública, né? É aquele momento que você desce, e aí você tem o quê? Os desafios da vida nesse mundo. Tanto enquanto criação de Deus, como também uma sociedade, em que o ser humano participa do processo, junto com Deus, e aí cria instituições, cria uma história, cria uma ordem social, mas nem sempre respeita as leis de Deus no processo, quer dizer, quase nunca. E aí, como é que a gente faz? Então, são dois momentos da teologia, tá? Alguns chamam de teologia prática, mas eu aplicaria o termo teologia prática, mais especificamente, às atividades relacionadas com a vida da igreja local, a administração do evangelho, dos sacramentos, e as razões e metodologias da missão. Mas no momento em que a gente dá o próximo passo, e a gente vai pensar sobre como a sociedade, onde o evangelho vai ser pregado, funciona, e de que forma uma visão cristã das coisas vai condicionar a nossa ação e a nossa presença no mundo, aí a gente chama de teologia pública. E hoje é muito importante teologia pública, porque o movimento evangélico do Brasil ele foi crescendo rapidamente, mas de certa forma, apesar de alguns setores da sociedade brasileira terem ficado preocupados com isso, a quantidade de cristãos evangélicos com capacidade de tomar decisões em vários setores da sociedade era pequena. A maior parte do evangelicismo era formado de gente que estava marginalizada em termos dos centros de decisão, de tomada de decisão na sociedade. Não estou falando de polícia não, estou falando de empresa, estou falando de escola, de professor, diretor de escola, enfim, pessoas mais graduadas na polícia ou na investigação, artista, por aí vai. É isso aí. Então, a gente estava na margem. E aí, num período de 20 anos, que é pouco tempo para isso, os filhos de uma geração que tinha crescido muito em termos numéricos, por causa de uma pequena mudança no nível de formação educacional, eles passaram a habitar lugares e tomar decisões. E, de repente, pelo menos do ponto de vista da sociedade secular, o cristianismo, que não era mais um problema, porque eles já tinham dado um jeito nos católicos, de repente ele virou um problema de novo. Mas, em primeiro lugar, é um problema para nós, porque o fato é que o evangelicismo brasileiro não se preparou o suficiente para se tornar responsável pela condução da sociedade. Ele nos preparou para isso. Só que, simplesmente por causa dos números, a coisa está feita. Está cheio de cristão aí que é professor em escola, professor em universidade, advogado, jurista, está cheio. E aí o cristão tem que tomar decisões. Ele vai lá na igreja e ele pensa assim, eu sirvo a Jesus, como diz o Rodolfo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Outro dia eu zoei por causa disso, né? Chega na segunda-feira, miau, Jesus é um gatinho. Porque ele não consegue traduzir a glória de Jesus no escritório de advocacia, na sala de aula, no laboratório. Não tem tradução. Né? E domingo Jesus é imenso. Na segunda-feira ele é minúsculo. Como pode isso? A gente não foi preparado para esse processo de traduzir o evangelho. E aí, gente, nesse processo, muita bobagem é dita e feita. Tá? Então, a gente também precisa ter essa presença de espírito. Né? Por que a gente está fazendo muita bobagem por aí? Por causa dessa falta de preparação. Por falta de uma teologia pública e de uma teologia moral para a gente levar adiante. Enfim, essa é a questão que está em jogo aqui. A gente precisa de muito aprofundamento teológico para entender as raízes bíblicas
dogmáticas e históricas da nossa fé, mas a gente também precisa fazer esse trabalho de tradução de conceitos, de conexão transdisciplinar, tem que fazer esse negócio. E esse trabalho não é trivial, ele custa tempo, dinheiro, mentes, alguém tem que gastar tempo com isso, alguém tem que colocar o objetivo de ganhar muito dinheiro em segundo lugar para fazer isso, né? E isso é necessário. Então, gente, teologia pública é esse momento em que a gente para de colocar o foco primário nas fontes e coloca o foco primário no diálogo. Mas a gente não pode em nenhum momento esquecer das fontes, ok? Senão a gente não consegue fazer esse diálogo. Então vamos falar um pouco sobre o campo científico, que é o que nos interessa nesse momento. Isso aqui, gente, a gente brincava lá na Cat que era a pizza do Kuyper, ou a pizza do Doivers, né? Então a gente representava aí a realidade como tendo várias dimensões, né? Isso vem das ideias de Hermann Doivers, que por sua vez desenvolveu ideias de Abraham Kuyper. A visão, basicamente, que o Doivers introduziu, é que quando a gente dá significados diferentes para as coisas, não é porque a gente simplesmente construiu isso arbitrariamente. A gente convencionou que vermelho é diferente de azul e passou a ser. Não. O pressuposto fundamental é que Deus fez a realidade unificada e diversificada simultaneamente. Então, isso envolve uma visão realista sobre as diferentes experiências de significado que a gente tem. Então, realmente existe, por exemplo, uma diferença entre matéria e biologia. São dimensões diferentes da realidade, que são inseparáveis, mas são distintas. Então, não é uma ilusão da nossa experiência o fato de que a gente entende que seres vivos são essencialmente diferentes de seres não vivos, inanimados. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem teorias científicas que tendem a tratar as distinções que a gente estabelece na realidade como um sistema de categorias que a gente, não é que é arbitrário, mas que é útil para nós, seres humanos, entendermos a realidade, mas, na verdade, essas distinções não existem. Ou seja, em última instância, seres vivos e seres materiais são dois modos da mesma coisa, que é a matéria. E não existe, na verdade, uma distinção essencial de uma coisa e a outra. Isso significa, então, que se a gente achar a teoria científica correta, a gente vai explicar que tudo é, em última análise, matéria. Que a mente não transcende a matéria. O que você pensa que é o espírito, na verdade, é um resultado, projeção não é o termo correto, é um fenômeno derivado da matéria e totalmente dependente da matéria e que desaparece quando não existe a matéria. Então, a sua alma, na verdade, é uma ilusão, em outras palavras, e você acredita na alma porque você tem uma conexão de neurônios que te faz acreditar nisso. E, no fim, tudo depende de processos físico-químicos e acabou. Você pode explicar tudo materialmente. E existem pessoas que tomam uma dessas dimensões, depende da área de estudo da pessoa. O materialista vai dizer que tudo pode ser reduzido ao aspecto físico. O psicologista vai dizer que tudo pode ser reduzido à experiência sensorial, à psicologia. Então, ele vai pensar, por exemplo, que padrões morais podem ser reduzidos à psicologia, que a linguagem seria derivada da nossa experiência sensorial, que as nossas relações sociais, em última análise, podem ser reduzidas à experiência psíquica e assim por diante. Existem outras formas de redução. Enquanto tem alguém que quer reduzir a sociedade à psicologia, existem sociólogos que entendem que a experiência psicológica do indivíduo é derivada dos processos sociais e totalmente dependente dos processos sociais. De modo que, quando muda a ordem social, a psicologia mudaria. Então, você pode fazer nos dois sentidos o reducionismo.
né? Então, você tem em outras áreas, você tem processos similares. Alguém pega uma área da experiência humana e fala assim, olha, gente, isso aqui explica tudo. O Doivert, por causa do Kuyper, ele teve essa ideia. Hermann Doivert foi um outro pensador, né? Eu não expliquei quem ele é e não vou explicar, basta vocês saberem que ele é aluno do Kuyper. Mas ele observa o seguinte, que isso é o que seria o que nós chamamos de idolatria, só que no campo das ideias. Você pega uma teoria científica sobre uma dimensão da experiência humana, e aí você acha que essa teoria vai explicar tudo o que a realidade, o ser humano é, ou quase tudo, às vezes não tudo, mas quase tudo. Então, quando você cai nessa conversa, você está, na linguagem teológica aí, se ajoelhando diante de um ídolo, porque uma teoria científica, mesmo que seja boa, é uma construção humana. E se você se ajoelha diante de uma teoria científica, isso é idolatria do mesmo jeito que você se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. É idolatria também. Psicologismo, logicismo, historicismo, que é um tema que eu vou falar amanhã, vou falar especificamente sobre ele, sociologismo e assim por diante, são reducionismos. O que era o ponto de Kuyper e de Doivert? É que Deus fez a realidade unificada, mas multicolorida. Não é só amarelo, só vermelho, só azul, não é. Você tem várias frequências, por assim dizer. Então, a realidade corretamente compreendida é multicolorida. Ela é plural. E a gente precisa ter isso em mente quando a gente pensa tudo. Ordem social, igreja, ciência também. Então, há cuidado com reducionismos científicos. Então, avançando aí, né? Pensando nessas diversas áreas da vida, você pode dizer também, ou melhor dizendo, nessas várias dimensões da experiência, eu devia ter dado uma ilustração, mas pensa num copo, ok? Me desculpa para beber água aqui. Então, pensa nesse copo. Você pode olhar ele por vários ângulos. Ele tem uma dimensão espacial e tem também uma dimensão física. Então, você pode descrever do ponto de vista espacial e pode descrever em termos físico-químicos a composição material desse objeto, a quantidade de matéria que tem aqui, a temperatura, você pode medir isso tudo. Você pode fazer, então, uma descrição puramente espacial, usando geometria, ou uma descrição física, ou físico-química. Você pode considerar esse objeto por outros ângulos. Você pode considerar, por exemplo, do ponto de vista psíquico, como ele é percebido por seres humanos. Então, aí você pode falar das propriedades que a gente atribui e tem a ver com a nossa percepção. Você pode falar do ponto de vista lógico, o copo pode existir como uma unidade lógica no fluxo de raciocínio. Então, ele pode entrar numa discussão de cálculo lógico, por exemplo. Esse objeto existe, ele pode existir, vamos dizer, biologicamente, porque ele tem uma função, que não é, no caso, ele não está vivo, né? O copo não está vivo, mas ele existe para cumprir uma função biológica, que é beber água. Então, do ponto de vista objetivo, ele é um objeto biótico, né? Ele serve essa função. Assim como um ninho de pássaro não está vivo, mas ele tem uma função biótica para o pássaro, que é colocar os ovos e os ovos serem chocados. Então, você pode olhar por esse ângulo, né? Mas você pode olhar por mais ângulos. Você pode olhar esse copo do ponto de vista econômico. Ele tem um preço, existe um processo de precificação, ele teve um custo de fabricação e tem um valor distinto para o fabricante, para o vendedor, para a pessoa que adquiriu. Então, ele é objeto de análise econômicas, né? Você acha para vender em loja. Ele também é objeto estético. Então, você pode discutir se ele é um copo bonito ou não, se ele foi bem feito ou não. Provavelmente teve um designer de produtos por trás da confecção desse copo, e ele pode olhar o copo desse ponto de vista, sem nem pensar na questão biótica, da função dele para beber água, que é a coisa mais prosaica. Ele pode pensar desse ponto de vista. Às vezes, o designer de produtos pensa um copo lindo, mas que vai sair muito caro. Aí, o
o pessoal do financeiro dá pau no projeto dele na empresa, porque são dimensões distintas. Ele também pode ser um objeto jurídico. Daí imagina que, de repente, alguém faz uma pergunta muito desagradável aqui, espero que isso não aconteça, e eu fico muito irado e jogo a água do copo, não, jogo o copo em você, que fez a pergunta. Então, você fica chateado e me processa. Então, agora isso aqui é um objeto dentro de um processo. Ele virou, é uma questão judicial, ele vai aparecer nos autos, o copo quebrou, ou seja, o que aconteceu. Né? E, enfim, imagina que na hora da ceia do Senhor, na hora do sacramento, esse copo está cheio de vinho. E aí o copo vai ser passado, então nesse momento você olha isso como um veículo de significado religioso, não é só um copo, né? Nesse momento ele não é, simplesmente pelo que ele representa naquele momento. De repente você acha isso nojento, né? Então tem gente que não gosta de fazer isso, né, na igreja. Então você não vai conseguir olhar o copo de outro jeito, senão pelo risco biológico que ele representa. Aí ele volta lá para trás, né? A dimensão biótica. Enfim, eu me demorei aqui, mas o que eu quero dizer é que o design de produtos, o artista, o economista, o jurista, o sociólogo, o psicólogo, o biólogo, cada um vai olhar, o físico, cada um vai olhar esse objeto por um ângulo diferente e todos estão simultaneamente corretos. O copo é tudo isso. É tecnicamente errado dizer que isso aqui é vidro e acabou. Não, isso aqui não é só vidro. Se isso aqui foi o copo em que a sua vovozinha, que foi a pessoa que você mais amou na vida, foi a última água que ela bebeu foi nesse copo, isso nunca será para você só um copo de vidro. E aí você fala assim, isso é uma questão subjetiva. A sua avó era subjetiva? A última vez que ela bebeu a água nesse copo foi subjetivo? Não foi, foi real, foi concreto. Então, a dimensão sentimental, né, que você pode dizer do copo, o significado sentimental, moral do copo é dele mesmo, pertence mesmo a ele, de alguma forma misteriosa, né? Mas isso acontece. Então, gente, isso são as dimensões da realidade. Agora, isso é uma reflexão que tem aplicação na heurística cristã, filosófica cristã, para ciências. Lembrei que eu peguei o copo para beber. Tem um significado, mas lá atrás, antes de Doiver, o que o Kuyper notou, antes de surgir uma teoria da realidade, ou uma ontologia filosófica, baseada nessa ideia de que tem várias dimensões, e que Doiver usou para propor como uma orientação para a visão cristã dos campos científicos, de como eles governam, eles funcionam. Antes disso, o Kuyper tinha proposto o seguinte, que a própria sociedade reflete essas diferenças de significado. Porque na sociedade você encontra esferas diferentes. E depois a gente vai falar sobre esse conceito de esferas de soberania. Ele defendia isso. Agora, Kuyper não era o único que defendia isso, né? Teorias a respeito da existência de vários campos sociais foram propostas por outras pessoas. Então, Max Weber, foi um dos pais da sociologia moderna, ele tinha a visão de que a sociedade moderna, diferente da sociedade antiga, tinha vários setores que ele dizia que a gente vivia numa espécie de politeísmo social, porque em cada área você tem um Deus diferente na sociedade moderna. Antes você tinha a igreja, o rei e acabou. Agora você entra na universidade, são outros deuses. E você vai na praça, no mercado, são outros deuses. E você vai participar de um encontro de artistas na sexta-feira à noite e você encontra outra coisa. Então, a sociedade tem outros centros. E ele usa essa linguagem. Outros autores falavam também dessa ideia de que tem campos. Mais recentemente, no século XX, surgiram pensadores aí das ciências humanas trabalhando com a ideia de subsistemas separados ou campos sociais. A linguagem de campos, especificamente, é de Pierre Bourdieu, que alguns conhecem aí, é um cara importante também da sociologia francesa, e que procurou reconhecer que não existe só capital financeiro. Tem vários campos e vários tipos de capital na sociedade moderna. E isso foi um progresso em relação ao que os sociólogos de esquerda viam, ao modo como eles viam a sociedade. Mas outros pensadores notaram isso.
gente da ciência política, como Michael Hauser, gente de teoria da comunicação, gente em teoria de sistemas, né? Gente mais recente, como o Anthony Giddens, por exemplo, também trabalha com a ideia de sistemas. Então, existe essa noção por aí, porque é meio que uma constatação de que a sociedade moderna funciona assim. Ela tem campos diferentes. Então, você tem, por exemplo, o campo religioso. Quando eu fui estudar a ciência da religião, até por causa do Bourdieu, uma das linguagens mais usadas. Existe o campo religioso, os campos religiosos. O que define um campo social? É o fato de que ele tem uma linguagem própria e um conjunto de capitais próprios. Eu não sei se está funcionando aqui a luzinha. É aqui? Isso. Então, olha só. Então, você tem o campo religioso e tem um tipo de capital relacionado com esse campo, que tem a ver com a capacidade de falar de forma fiel a respeito da divindade ou daquilo que é sagrado para aquela religião. Então, quando você tem um campo, você tem estruturas de poder e você tem pessoas que promovem aquele tipo de capital, que você pode colocar de outra linguagem, é um valor. A linguagem de capital, assim, ela é fácil de entender, mas ela meio que nivela tudo, fica parecendo que tudo são trocas. Na verdade, a gente está falando de bens humanos. Ter um tipo de capital significa demonstrar capacidade de promover um tipo de bem humano, de cultivar e distribuir um tipo de bem humano. É importante entender que as pessoas não têm a mesma capacidade. As pessoas gostam de pensar assim, não, todos os seres humanos são iguais em todos os sentidos. Isso não é verdade. Quero ver você sentar no piano e tocar uma peça aí de bar. É todo mundo igual? Senta e toca, então. Por que você não consegue? Porque eu não fiz aula. Não, é só por isso, não. Isso tem a ver com gostos, com escolhas e também com capacidades. Tem a ver com investimento. Tem a ver com acessibilidade, sem dúvida. Algumas pessoas não vão ter nunca tempo nem dinheiro e elas poderiam tocar bar e por causa da desigualdade social, nunca puderam estudar bar. É verdade, sem dúvida nenhuma, mas isso não muda o fato de que existe um bem e para você saber cultivar e promover aquele bem, você vai tem suor, tem gasto de energia, trabalho. Então, há vários tipos de bens. Então, existem bens morais, existem bens sociais, bens estéticos, artísticos. Você pode fazer pintar uma obra de arte maravilhosa, mas ela não é necessariamente um Rembrandt, não é necessariamente um Renoir, não vai ter o mesmo valor. Talvez você ache que o mundo é injusto. Por que Renoir vale milhões e a minha obra de arte vale pouco? Você vai dizer, o mundo é injusto. Não, não é que o mundo é injusto, é que você não é Renoir. Desculpa, você não é. Então, tem mais do que simplesmente estruturas de poder que determinam que algumas pessoas vão fazer coisas mais legais do que outras. Não é só isso. Algumas pessoas fazem coisas mais legais do que outras. Não seja invejoso, ok? Sendo bem direto. Na Bíblia existe um pecado chamado inveja, ok? Existe. Não me venha com teoria social para justificar isso. Então, existem bens diferentes, existem centros de produção de capitais. Então, você tem aí capital político, por exemplo. Então, pensa num cara que tinha muito capital político, Churchill. Por que ele tinha muito capital político? Por causa da história, não é só, claro, ele tinha as ligações dele com a nobreza, obviamente, mas muita gente tinha, porque ele passava por cima de todos. Porque o cara lutou em guerra, o cara estava lá em Galípoli, o cara lutou antes disso, no período colonial, no norte da África, em situações terríveis, terríveis. Ele demonstrou capacidade de resolver problemas, de fazer articulações, então o sujeito ganha capital político. E na hora H ele tem como usar esse capital político. Eu não sei quem assistiu aí o filme recente aí do Churchill, enfim, vale a pena. Então, existe um tipo de capital, você pode ter e pode perder. Existem capitais em outros setores, Existe o capital afetivo, a Eva Illouz fala sobre os campos afetivos modernos,
que são a combinação de relações sociais, instituições, indivíduos, que promovem competências emocionais e, muitas vezes, aí já é o lado ideológico da coisa, defendem que a chave da felicidade e o bem moral máximo é a competência afetiva e a capacidade de se realizar afetivamente. Enfim, então tem os campos afetivos, tem campos artísticos, campos afetivos, tem o campo acadêmico, então a gente chega lá, né? Campo acadêmico. Então, você deseja ser importante na academia. Vamos supor que você tem esse sonho aí. Não adianta você ter muito dinheiro. Não adianta. Você pode ter muita grana e ser incompetente. Não consegue fazer boa pesquisa. Sua cabeça embaralha. Te falta a perseverança necessária para trabalhar até vir o resultado. De repente, eu não quero ser chato, mas de repente você é ruim de serviço, vai fazer outra coisa. De repente você vai ser muito bom em outra área. O fato de você ser ruim numa área não significa que você vai ser necessariamente ruim em tudo. Você vai descobrir uma outra área que você tem os dons, as capacidades, a facilidade, porque as pessoas são diferentes. E aí você vai cultivar outras coisas. Mas, enfim, tem esse campo. Como é que se ganha autoridade no campo acadêmico? Você tem que mostrar capacidade de promover, de cultivar e promover um tipo de bem, que é o saber. É a ciência e os processos de aquisição de conhecimento. Se você demonstra capacidade e produz resultados nisso, eventualmente isso vai pesar na estrutura do campo acadêmico. Então, é por isso que, para regular esses processos, existem fronteiras no campo acadêmico, existem titulações, existem agremiações científicas, existem bolsas de pesquisa, existem premiações, existem revistas acadêmicas, existe uma tradição científica. Tudo isso faz o campo científico ter uma estrutura relativamente sólida. E ele tem uma linguagem própria também. Tem uma linguagem própria. Então, você tem o campo acadêmico e a mesma coisa o campo artístico, e o campo político, e os campos religiosos, e o campo afetivo, e por aí vai. E isso é uma constatação sociológica, isso está aí. E a gente não adianta a gente ignorar esse fato, né? Bom, tenham isso em mente quando eu falo sobre Kuyper, porque quando esse processo começou, no século XVIII, ele começou antes, mas ele começou assim, a expandir em alta velocidade no século XIX. Então, nesse momento, Kuyper está ali vendo isso acontecer, e aí ele dá uma proposta, para a gente entender como lidar com essa forma da sociedade funcionar. Mas vamos falar um pouquinho de Kuyper. Um pouquinho de notas biográficas. Ele nasce em 1837, foi para o seminário estudar teologia e desviou. Típico, né? Quantas vezes isso não acontece? O pessoal vai estudar teologia e desvia. Por quê? Tinha algum professor lá que era muito charmoso e ruim das ideias. Isso também sempre acontece. Né? Eu lembro que eu dei aula de teologia, alguns sabem da história, eu dei aula de teologia há muito tempo, quase 10 anos, e uma vez, foi quando eu decidi que o meu caminho era apologética cultural. Esse dia ficou marcado na minha mente. Eu mexia com exegese bíblica, não queria saber nada de teologia pública. Aliás, para mim, o mundo podia explodir, que eu ia estudar grego e Novo Testamento e não queria saber de mais nada. Mas, um dia, umas alunas chegaram para mim e falaram: professor, a gente não está aguentando mais, a gente converte na sua aula na quarta e desvia na segunda. Cara, eu fiquei em crise nesse dia, eu fiquei assim olhando, o que é isso que está acontecendo, gente? Então, aí eu decidi que, enfim, aí fui pular abrir, fui fazer outras coisas. Mas eu não estou falando contra o seminário teológico, não, tá? Não necessariamente. Mas tem que tomar cuidado. Então, ele perdeu a fé lá, né, em 1860. E aí foi ser pastor, só que ele não acreditava que Jesus ressuscitou, não, mas foi ser pastor, ele estudou teologia, era empregado do governo, né? Gente, meu tempo está acabando, Senhor. Então, mas aí lá os membros da igreja começam a orar por ele se converte, ok, gente? Tem jeito para o pastor, orem. A igreja começou a orar pelo pastor, ele se converteu, e aí começou o movimento neocalvinista. Foi editor de 2 jornais, organizou o primeiro partido político moderno da Holanda e criou uma universidade junto com os amigos, né? A Universidade Livre de Amsterdã, em 1880.
apresentou uma série de palestras chamadas Lectures on Calvinism, no Brasil ficou Calvinismo, e foi primeiro-ministro holandês de 1901 a 1906, produziu muita coisa, morreu em 1920, e teve muita influência no país, né, por causa desses periódicos que ele publicou. Ajudou a promover a ideia de uma cosmovisão cristã, aplicando a fé em várias áreas, e ajudou a gerar um movimento de escolas cristãs muito ativo na Holanda. Então, assim, é muito conhecido por causa dessa universidade, né, a Universidade Livre de Amsterdã, a Vrije, e alguns pensadores importantes aí, que, inclusive, a gente publicou algumas coisas, né? Então, Herman Doiverd, eu já mencionei, tem alguma coisa que a gente produziu aí disponível sobre ele, tem palestra no YouTube sobre ele. Bob Haldsworth, que é um economista cristão, a gente publicou um livro dele, é parte do nosso projeto, Capitalismo e Progresso, é o primeiro livro que a gente lançou na área de ciências humanas, dentro da nossa biblioteca de fé e ciência. E Egbert Schirman, que é um filósofo da tecnologia, foi também senador holandês, e tem entrevista do Guto com ele, a gente encontrou com ele algumas vezes, tem entrevista do Guto Assi com ele no YouTube, e nós temos um livro dele na nossa série também, sobre filosofia da tecnologia, e tem outros caras bons aí que vieram depois. Então, agora nos últimos 8 minutos da palestra, eu vou falar sobre as ideias básicas de Kuyper. Então, vamos lá. Gente, Kuyper é o seguinte, ideias-chave, tá? Tenham essas coisas em mente quando vocês pensarem no nosso autor. Cosmovisão cristã, quem já ouviu falar nisso? Gente, o Kuyper foi o segundo, não foi o primeiro, foi o segundo a usar esse conceito como um conceito sistemático, mas por causa dele a coisa espalhou, e é por isso que muita gente fala de cosmovisão hoje. Senhorio integral de Cristo, esfera de soberania, que eu já mencionei, natureza fiducial da ciência e a ideia de 2 tipos de ciência. Esse quinto item, ele talvez não seja necessário, é meio complicado. Então, talvez a gente fale só dos 4 primeiros. Gente, cosmovisão cristã, eu falei da modernidade no início, né? Então, essa frase, esse parágrafo está no livro Calvinismo. O modernismo agora enfrenta o cristianismo. E contra esse perigo mortal, vocês cristãos não poderão defender com sucesso seu santuário, exceto se colocando em oposição a esse sistema, uma biocosmovisão própria de vocês, fundada tão firmemente sobre a base do seu próprio princípio, elaborado com a mesma clareza e brilho numa lógica igualmente consistente. Então, gente, essa frase, esse parágrafo, expressa uma ideia assim, muito importante. É que o cristianismo é um sistema de vida, ele se expressa como um sistema de vida, não é só uma ideia, não é uma doutrina que você acredita, uma ideia que você aderiu e para você ser aceito na igreja, você assinou os padrões confessionais e você entrou. Não, é um sistema de vida, ele envolve uma visão sobre como a sociedade funciona, uma ideia de felicidade, um patos também, ele tem implicações políticas, ele tem implicações para a vida intelectual, é um negócio mais amplo. Só que ele precisa ser pensado assim organicamente. Então, não dá para o cristão... o ponto do Kuyper é o seguinte, o modernismo entrando, ele está pensando no quê? Depois da Revolução Francesa, você tem Napoleão Bonaparte, que vai invadindo vários países europeus, e onde ele chega, ele enfia goela abaixo os valores liberais da República Francesa, goela abaixo de todo mundo. E os cristãos holandeses, a certa altura, falam assim, gente, não é isso que a gente vivia, não é isso que a gente acredita, e eles começam a dar uma resposta a isso. E começam a pensar como que a gente vai articular a nossa vida como cristãos. A gente não é a favor das ideias da Revolução Francesa, né? de uma sociedade baseada na vontade humana, na liberdade do indivíduo apenas. Como é que fica isso? O poder vem do homem mesmo? Não é de Deus que vem, né? Está em Romanos 13? Como a gente vai pensar a política e as outras coisas? Então, o ponto do Kuyper é o seguinte, muita gente pensa assim, não, a gente não tem que preocupar com essas coisas, vamos pregar o evangelho só. É como se o primeiro andar da casa estivesse pegando fogo e você se ocupasse em manter o segundo andar limpinho. Não vai dar certo, porque o primeiro andar está pegando fogo, vai desabar. Então, se você quer usar uma linguagem bíblica, pensa assim, que antes de Jesus vir, veio João Batista, né?
convertendo o pessoal? Primeiro vem João Batista ali, que são os fundamentos da coisa, depois vem o Evangelho. Então, você não pode separar o Evangelho da lei, a redenção da criação, ok? A vida evangélica das implicações públicas da vida evangélica. Não dá para separar esses negócios. Velho Testamento de Novo Testamento, não tem jeito. Tem jeito de você separar, sim, interpretando errado, né? Mas você não deve fazer isso. Então, o ponto do Kuyper é que se você vai enfrentar um sistema secular que se desdobra em várias práticas que estão organicamente correlacionadas, então o cristianismo tem que se articular, assim, como um sistema orgânico. A verdade tem que ser orgânica. Então, você tem que ser, não pode ficar esquizofrênico, né? Segundo ponto, senhorio de Cristo. Vocês devem ter visto essa frase também. Nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser selado em relação ao restante, hermeticamente selado, e não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Gente, tem gente que fica com medo disso aqui, e fala assim, nossa, isso aí não é um integrismo religioso, querer botar Jesus em tudo. Uai, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você é cristão, você não tem alternativa. Isso é o pressuposto da grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é o pressuposto. Isso significa que não há autoridade, estrutura de autoridade no mundo, que não responda a Cristo, mesmo que ela não saiba disso. Não importa, ela pode não saber, mas ela existe por causa dele. Então, o cristão não está eximido, ele não pode pensar que tem uma área da vida que Deus não governa, porque aquilo é secular. Não existe isso, gente. Isso é impossível, é impossível. Com as confissões cristãs que Deus criou todas as coisas, que Deus está reconciliando consigo todas as coisas em Cristo, que toda a autoridade no céu e na terra foi dada para Jesus, que Ele está fazendo novas todas as coisas, como você vai conceber um setor da vida no qual a palavra de Deus não tem significado, não vale nada? A saída de muitos cristãos é pensar o seguinte, não, é porque essa área da vida aqui é humana, porque os seres humanos inventaram, Deus criou o passarinho, a flor, as montanhas, os peixinhos, né? Vai lá na aula da escola dominical, ensina isso para a criança, aí quando chega na faculdade, o professor começa a falar ali, uma análise Foucaultiana do sistema prisional brasileiro. Aí a pessoa pensa assim, não, isso aqui é o secular, vou separar aqui, Jesus é lá na igreja, aqui agora é ciência, é o secular, o evangelho não diz nada sobre isso. Não vou dizer nada, não precisa dizer nada. Olha lá, Colossenses 2, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Aí o Kuyper diz, isso é o terceiro ponto, implicação disso. Se Jesus é o centro de tudo, tudo converge em Cristo, nele tudo subsiste, é o que diz Colossenses, nele tudo subsiste, então a gente tem que ter uma teoria de soberania distinta, uma teoria do poder. O que é soberania? Não concordará você comigo quando defino que é a autoridade que tem o direito, dever e poder de quebrar a resistência à sua vontade? E, consequentemente, não dirá a sua consciência tradicional que a soberania original e absoluta não pode residir em qualquer criatura, mas tem que coincidir com a majestade de Deus? Se você acredita nele como supervisor, criador, fundador e diretor de todas as coisas, a alma tem que proclamar o Deus triuno como único soberano absoluto. Então, o que significa? O poder não emerge do rei, ele não emerge da coletividade, da vontade geral, ele não emerge da vontade individual, como você tem teorias contratuais individualistas ou coletivistas. De onde que vem o poder? Vem de Deus. Como que você identifica? Isso é mais complicado, não era o ponto do Doivert, mas como que você identifica onde está o poder, então? É quando existe uma estrutura social que realiza um bem humano. Se existe essa estrutura social e existe a capacidade de realizar um bem humano, então tem uma autoridade divina por trás daquilo. Que não significa que a pessoa ou as pessoas que detêm o poder ali estão necessariamente fazendo isso direito. E se elas estiverem fazendo muito ruim, pode até ser legítimo tirar essas pessoas. Mas a existência de campos sociais nos quais bens humanos são cultivados e a autoridade de quem sabe cultivar esses bens em benefício da coletividade,
Se ela existe, se ela é reconhecida, então isso vem de Deus. É isso que está pressuposto lá em Romanos, capítulo 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Mas logo depois o Paulo explica lá em Romanos 13, que a autoridade existe para o nosso bem. Ou seja, quando a autoridade não é capaz de promover os bens, ou a classe de bens para a qual ela foi designada, então ela perdeu a autoridade. A autoridade está relacionada com a capacidade de cultivar e promover um tipo de bem, e aí quando a gente vê que alguém tem essa capacidade, então a gente tem que reconhecer a autoridade. É assim que funciona, e aí você constrói instituições para regular esses sistemas nos quais bens humanos são cultivados e para reconhecer as autoridades que têm essa capacidade. Atenção, isso é uma teoria do poder baseada no Kuyper, mas muito diferente de teorias modernas de poder que tratam o poder como resultado apenas do arbítrio e da imposição da vontade de poder, como teorias Foucaultianas de poder e outras teorias de poder. Então, tenha isso claro na sua mente, tá? Se você vier com a teoria secular do poder, que pressupõe de forma niilista que não existem bens passíveis de identificação coletiva, que estão por trás da estrutura de poder, então você vai virar um niilista no fim. E aí é complicado, né? Você continuar crente, mas sua teoria social é niilista, tudo é poder, arbítrio, luta de poder, bem é ideologia, não existem bens. Então, você não é crente mais não percebeu. Olha lá, nós entendemos que a família, negócio, ciência, arte, assim por diante, são esferas sociais que não devem sua existência ao Estado e não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem uma autoridade, alta autoridade dentro do seu seio, uma autoridade que governa pela graça de Deus, como faz a soberania do Estado. Essa é a teoria de esferas de soberania. O que essa teoria implica? Né? Veja só. Opa. Acho que eu corri aqui, né? Nesse caráter independente de cada parte da sociedade, está envolvida, então, uma autoridade superior especial que intencionalmente chamamos de soberania nas esferas sociais individuais, a fim de que possa estar claro e decididamente expresso que esses diferentes desenvolvimentos da vida social, nada tem acima deles exceto Deus, e o Estado não pode intrometer-se aqui e nada tem que ordenar em seu campo. Como vocês percebem, essa questão profundamente interessante das nossas liberdades civis. Então, veja só, existem vários campos de ciência. Né? Existem as ciências físicas, ciências ambientais, ciências biológicas, ciências psi, e por aí vai. A autoridade do Estado pode dizer o que é verdadeiro em ciência ou não? Não pode, porque são campos distintos. Ela não pode fazer isso. Mas, da mesma forma, a ciência não pode dizer para a sociedade o que é o bem e o mal. Não pertence à academia fazer isso. Da mesma forma, o Estado não pode interferir na família e querer dizer o que a família é, porque a família é uma instituição anterior à existência do Estado moderno. Ela é muito mais antiga. Então, não é tarefa do Estado definir, fazer engenharia social e definir o que é família. São esferas distintas. O Estado não pode dizer o que é arte, o que é a boa arte. A universidade também sozinha não pode dizer. São coisas distintas. Agora, atenção para isso. O Estado não pode dizer o que é a verdade religiosa. Por isso, os campos religiosos são autônomos. O Estado não pode dizer e a universidade não pode dizer. Mas, então, pelo menos esse ponto a gente atingiu. A igreja, como um campo religioso, não pode dizer o que é ciência e o que não é. Também não pode. Porque são esferas que Deus governa diretamente. Elas conversam entre si? Claro que conversam. Então, quando a igreja quer pensar o que ela vai dizer sobre ciência, ela tem que conversar com o cientista. Quando ela vai pensar sobre política, ela tem que conversar com o Estado, com políticos, com cientistas políticos, ela tem que conversar com esse pessoal. E em todas as áreas funciona assim. Significa que uma área está totalmente sujeita à outra? Não, elas têm autonomia. Mas, para uma área da sociedade moderna conversar com a outra, tem que ter tradução, embaixadas. Você tem que fazer uma conversão de linguagem. Então, aí a gente entende uma coisa. É um grande desafio da sociedade moderna. É o seguinte, para a gente conversar com cada área da sociedade, a gente precisa de embaixadas.
Isso é essencial para a missão no mundo moderno. Muitas vezes o pessoal critica, fala assim, quando teve um avivamento, há 200 anos, a sociedade toda mudou. Por que hoje converte um monte de gente ao cristianismo e não muda a sociedade? É porque é tudo falso cristão. Não é isso, gente. Não é isso. O que acontece é que o fato de muita gente se converter e ir para a igreja não significa que automaticamente os valores cristãos vazam para outras áreas. Tem que ter tradução e você tem que reconhecer os outros campos. É como a sociedade moderna funciona. Então, a gente precisa de economista cristão, empresário cristão. A gente precisa que os cristãos juristas se articulem. O cristianismo tem aplicação para o direito? Alguma? Qual? Como é que faz isso? Tem a Najuri, né? A Najuri está aí fazendo isso. Academia, mesma coisa. Tem que ter, como tem a Society of Christian Philosophers na América do Norte, a gente tem que ter uma associação de filósofos cristãos aqui. E assim por diante. Em cada área em que a gente pensa que os valores cristãos podem ajudar a adubar aquele campo para a glória de Deus se manifestar ali mais claramente e, consequentemente, ficar mais fácil de pregar o Evangelho para as pessoas que habitam aquele universo, tem que ter embaixadas de significado. Gente que transita na ponte, que entende os dois universos. Então, assim, de todas as contribuições do Kuyper, eu vou parar por aqui. Essa é a crucial. Acho que essa é a mais importante. Quando a ABC2 foi concebida, a gente pensou nela exatamente por isso. É uma embaixada de significado. Mas atenção, não é uma embaixada de ideias apenas. O que faz a ponte do campo cristão com o campo jurídico brasileiro, para dar uma ilustração, não seriam meramente ideias. É uma comunidade de pessoas. Tem que ser círculos de amigos que trocam ideias e atuam de forma coordenada. Aí você tem esse processo acontecendo. Tem que ser comunidade, gente. É como funciona. A igreja não é um conjunto de ideias religiosas, é uma comunidade. A comunidade científica também não são só ideias. É uma comunidade, tem uma tradição e assim por diante. Então, muita gente pensa o seguinte, que fé e ciência é a gente discutir simplesmente o que a gente pensa sobre criação e evolução. E aí termina aí. Não. A questão é como se forma um cristão que adora a Deus quando está na igreja e adora a Deus quando está lá no laboratório também. E que consegue, de alguma forma, entender o que é experimentar a presença de Deus, servir a Deus naquele lugar. E aí, junto com outros, ele dá testemunho ali. Então, quando você tem uma comunidade vivendo isso, aí você tem uma embaixada de sentido e tem um testemunho. Estão entendendo a ideia? Então, fé e ciência é muito mais do que ler alguns livros de fé e ciência. Ou você ter uma opinião sobre evolução. A questão é como formar essas comunidades. E se a gente for fazendo isso em várias áreas, então a gente vai conseguir dar um testemunho melhor, entendendo como a sociedade moderna funciona. E agora que os ânimos serenaram, então, posso dizer para vocês, boa noite. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos pela recepção calorosa, pela hospitalidade. Está sendo muito gostoso estar com vocês aqui em Cuiabá. Ontem tivemos aí seminários fantásticos lá na universidade e certamente esse final de semana aqui na igreja também vai ser muito legal. Eu espero que seja bastante enriquecedor para vocês. Para a gente tem sido estar com vocês. E, enfim, é possível que alguns de vocês estejam comentando, pensando consigo e tal. Fala, puxa vida, hein? Uma semana toda aí de trabalho puxado e tal. Chega sexta-feira à noite, uns seminários com esse pessoal da Cristãos na Ciência, umas coisas complicadas. Podia ser uma coisa um pouco mais amena aí para a gente, né? Mas, enfim, gente, eu vou tentar, nessa parte de agora, ser um pouco mais tranquilo. É possível que nem tudo eu consiga cobrir em termos de conteúdo. Eu tenho vários slides assim que tem muito texto, mas eu vou ler algumas coisas desses slides e passar para vocês, né? Mas a questão fundamental, que é o tema essencial aqui dessa nossa apresentação de agora, é a seguinte: a relação entre fé e ciência é uma relação complexa.
não é uma relação que dá para você definir em termos muito simples. É uma relação complicada e depende de muitas coisas, de contexto histórico, de época, qual que era o assunto, entendeu? Então, é importante, eu acho que assim, uma das coisas fundamentais que seria interessante que vocês levassem dessa palestra, eu gostaria de antecipar já, é o seguinte: saio daqui com a ideia que relação entre fé e ciência não é simplesmente uma relação de conflito. Na verdade, um dos aspectos que a gente gostaria de realçar, e eu vou fazer isso daqui a pouco, é justamente essa questão, esse mito do conflito. Não é? A gente diz que isso é um mito, porque é uma coisa que é alimentada de maneira errônea, e frequentemente muitos cristãos acabam embarcando nisso, assimilando essa ideia de tudo aquilo que vem do campo da ciência é uma coisa negativa para a fé. Não, não é. Não é? Então, na verdade, essa relação é uma relação complexa. Agora, uma coisa que a gente tem que reconhecer desde a saída é a importância desses dois campos. Tem um livro a respeito de religião e ciência, que foi publicado recentemente, aí o autor é um jovem estudioso, chamado Joshua Moritz, né? A primeira frase que ele começa, com a qual ele começa esse livro, diz assim: dentro da cultura global do século XXI, duas das maiores forças aptas para transformações e fontes de inspiração, seja para o bem ou para o mal, são a ciência e a religião. Então vejam vocês, uma maneira importante da gente enxergar as coisas: a ciência e a religião acabam tendo uma força que é capaz de moldar a sociedade em muitos aspectos. Não é? Então a gente tem que reconhecer isso, e como elas são duas forças importantes, é importante também a gente entender o seguinte: como é que essas duas forças interagem entre si? Para poder fazer essa discussão, eu vou usar um modelo que foi apresentado por um autor importante chamado Ian Barbour. Barbour, ele era físico, não é? E formado também em divindade, um teólogo também, não é? Ele escreveu esse livro aí, Religion, Society and Science, e parte dele foi traduzido aqui com o título de Quando a Ciência Encontra a Religião. Enfim, existem várias maneiras pelas quais os autores tratam esse assunto, a interação entre fé e ciência, mas essa do Barbour aí é um modelo paradigmático, bastante utilizado e tal, e o Barbour, ele usa 4 categorias para encaixar, descrever como é que a fé e a ciência interagem. A primeira delas é justamente a ideia de conflito entre esses dois campos. E eu vou primeiro enunciá-los, e depois a gente vai tratar separadamente de cada um deles, tá bom? Então, a ideia de conflito, a ideia de independência, depois vem a ideia de diálogo ou complementaridade, e, por fim, a ideia de síntese ou integração. Então, vamos começar com a ideia de conflito, não é? O desenhinho já deixa aí bem claro o tipo de visão que a gente está tentando passar, tá certo? E essa ideia de conflito, não é? A sociedade acaba aceitando essa ideia de uma maneira, diria assim, até por inércia, acreditando muito naquilo que a mídia acaba alimentando, não é? É bem verdade que existem assim setores, não é? Alguns cientistas mesmo, setores da academia, que usam da ciência para atacar a fé, não é? E existem setores do campo religioso que também atacam a ciência, não é? Mas isso não serve para definir para a gente o que é que são esses dois campos e como eles devem se relacionar, não é? Então, a gente diz o seguinte, que é um falso dilema você dizer que tem que escolher entre a ciência e a religião, tá certo? E o que a gente vai querer mostrar é o seguinte, que existem muitos problemas com essa visão de conflito, não é? Isso que a gente gostaria de destacar. Por quê? Em primeiro lugar, gente, um fato que merece um destaque importante para a gente é o seguinte: diferentemente daquilo que é propagado,
que fé e ciência, desde o início, sempre estiveram em conflito, isso não é verdade. Isso é um mito. Por quê? Desde o início, por cerca de 3 séculos, você teve uma relação de relacionamento harmonioso, um campo auxiliando o outro. Na verdade, quando você vai estudar o surgimento da ciência moderna, você vai ver que muitos pioneiros no campo da ciência eram, na verdade, crentes, pessoas que criam no cristianismo. Não é? Isso seria, assim, motivo de uma palestra especial, a gente estudar as origens da ciência moderna e como elas estão calcadas no cristianismo. Não é? Como que o cristianismo da Europa Central, aí nos séculos XVI e XVII, foram fundamentais para a ciência moderna se estabelecer como tal. A gente vai ver o seguinte, muitos dos cientistas daquele tempo tinham como motivação estudar a natureza para dar glórias a Deus. Não é? E aí a gente vai ver o seguinte, que essa guerra entre ciência e religião, na verdade, é uma espécie de uma invenção, é uma criação relativamente recente. Então é um mito dizer que desde o início da ciência, a religião tentou suprimir a ciência, impedir o seu desenvolvimento. Isso não é verdade. Historicamente, isso é falso, não é? Então, muito rapidamente, eu vou apontar para vocês algumas dessas origens do conflito, não é? De fato, assim, um dos problemas centrais teve a ver com o darwinismo, com o surgimento da teoria da evolução, mas não exatamente por causa de Darwin, e nem exatamente por causa da teoria da evolução. É que um camarada lá chamado Thomas Huxley, não é, que tinha um apelido aí de o Bulldog de Darwin, né? Então, ele, assim, por vários motivos, né? Enfim, se você vai estudar a história e a sociologia da relação entre fé e ciência, o pessoal julgava naquela altura que tinha que separar os dois campos. Por quê? Porque a igreja anglicana ela era extremamente poderosa e ela dominava as instituições científicas na síntese. Não é? Então tinha um pessoal que queria separar essas duas coisas. E por causa disso, não é, em função disso, e também em função da própria ideologia, tinham como objetivo secularizar a sociedade, não é? E substituir essa visão de mundo cristã pelo naturalismo científico. Não é? Então, esse sujeito aí, o Thomas Huxley, ele fazia verdadeiras pregações científicas, entre aspas, não é? E tentava, digamos assim, demonizar a religião, dessa perspectiva, não é? Então foi um programa, tá certo? E ele atuou nisso, digamos assim, com bastante eficácia, não é? Foi produzindo resultados. E teve seguidores, não é? Então, houve algumas obras extremamente influentes, por exemplo, John William Draper escreveu esse livro aí, A História do Conflito entre Religião e Ciência. E Draper, e a gente vai ver outros autores em seguida, eles praticaram uma espécie de revisionismo histórico, não é? Reescrevendo o que teria sido a história da relação entre fé e ciência, mas do jeito deles, com o viés próprio. E, digamos assim, eram camaradas, né, Draper e o Andrew Dickson White, que eu vou citar daqui a pouco, eram cientistas importantes nos campos deles, mas não eram historiadores. Não é? Então, a história que eles acabaram contando foi uma história tremendamente enviesada, e com isso eles conseguiram gradualmente passando essa visão. Não é? Então, para descrever essa obra aí, é dito o seguinte, ela se apresenta assim, como uma narrativa do conflito de duas potências rivais, a força expansiva do intelecto humano de um lado e a compreensão decorrente da fé tradicional e interesses humanos de outro. Então, vocês vejam que a obra, de cara, de saída, já se apresenta como uma narrativa do quê? Do conflito. Ou seja, a tese do conflito está ali, de partida. Tá certo? E é isso que é vendido. Não é? O Draper tinha aí as suas querelas aí particulares com a Igreja Católica, não é? E que ele dizia que queria ferozmente suprimir pela fogueira e pela espada toda tentativa de progresso. Não é? Não dá para falar a respeito disso detidamente, mas se você vai estudar o que foi o fenômeno do caso Galileu Galilei, você vai ver que muitas falsas histórias são contadas a esse respeito. Enfim, ali, se vocês puderem,
procure na internet uma palestra aí de um preletor chamado Guilherme de Carvalho, a respeito, a respeito do caso Galileu Galilei, que é bem interessante. Enfim, de fato, houve ali conflito, não é? Um conflito entre fé e ciência, e um problema de transformações religiosas que estavam acontecendo, e a própria ciência em transformação é algo extremamente complexo, não é? Mas reduzir isso à ideia de que a igreja queria suprimir o avanço da ciência, bom, isso não é só, digamos assim, um simplismo, né? Na verdade, é um erro histórico mesmo, e está errado isso, e muita coisa errada é dita a respeito desse caso, né? Então, essas histórias foram contadas, né, tanto pelo livro do Draper, como pelo livro do Andrew Dickson White, em que fala também dessa história aí da guerra, das batalhas aí entre a ciência com a teologia, não é? A questão fundamental é que essas obras acabaram sendo extremamente influentes, e essa do Andrew Dickson White acabou entrando pelo século XX afora. Então, veja, o que aconteceu? Muitas pessoas do campo científico acabaram formando a sua própria visão e percepção a respeito da relação entre fé e ciência a partir de obras como essas, tá certo? Que, no caso do White aí, queria provar os efeitos perniciosos do cristianismo sobre o avanço da ciência, não é? Agora, assim, é importante... tem gente aqui da área de história? Tem alguém aí da... Olha, estou vendo o pessoal aqui da área de história, não é? Uma coisa, assim, extremamente feliz, um período feliz que nós estamos vivendo agora, é o fato de que há historiadores contemporâneos que estão investigando esse assunto e publicando livros muito interessantes, muito bem documentados, que mostram a falsidade dessas alegações, como esses mitos foram criados e alimentados ao longo do tempo, estão... de forma muito bem documentada, resgatando a história real do que foi esse período de convivência entre fé e ciência, que é, sim, complexo, eventualmente teve alguns casos de conflito real, mas também, assim, casos de alimentação mútua e sustentação por parte do campo da fé, em relação àquele movimento, digamos assim, nascente que resultou na própria ciência, porque uma das questões fundamentais para o historiador não é só tentar explicar o seguinte: por que é que a ciência surgiu na Europa nesse período, mas explicar o seguinte: como é que houve a persistência e o crescimento dessa maneira de investigar o mundo e tentar aprender a respeito do mundo, não é? Então, por si só, aqueles poucos cientistas que, enfim, foram crescendo em número, mas eles não teriam condições de sustentar um movimento desse. Aquilo que surgiu não era autossustentável, não é? Então, foi preciso e foi devido, em grande parte, à influência e à sustentação da igreja, não é? Que a ciência mesmo se estabeleceu. Portanto, dizer que a igreja impediu o desenvolvimento da ciência é uma tremenda inversão histórica e é uma inverdade, não é? Então é importante resgatar isso, não é? Mas, não obstante, e vejam bem, é tarefa nossa, não é tarefa dos historiadores, de quem mexe com isso, estudar esses fatos, trazer à luz e difundi-los, não é? Porque a visão que é predominantemente difundida por aí é a visão oposta, que é uma visão falsa. Então, para resgatar a verdade, é necessário recompor esses fatos, né? Agora, vejam, ainda assim, ainda que as coisas não tenham sido exatamente desse jeito, a gente vive nos dias de hoje esse problema, tá certo, do neoateísmo, não é? E os ataques que são feitos, não é, à religião a partir da ciência, não é? Então, vocês veem obras como esse biólogo, Jerry Coyne, né, que escreve esse livro e prega uma guerra entre a ciência e a religião, não é? Defende essa ideia de conflito e explica por que é que a ciência e a religião são incompatíveis, não é? Cara, sabe assim, uma das coisas bastante negativas dessa visão é que alguns cristãos acabam se contaminando por essa visão e acabam defendendo essa visão de conflito, mas, enfim, de sinal trocado.
E dizendo, não, entendeu? A gente tem que combater a ciência, porque esses caras vêm com ideias malucas, eles vão destruir, eles vão acabar com a fé, etc. e tal. Então, vejam, a gente tem que prestar atenção, não só a postura, digamos, anti-religião, anti-fé de um lado, mas também a postura anti-intelectual, que muitas vezes é alimentada no nosso meio. A gente tem que reconhecer isso, entendeu? E lidar com esses problemas, né? Um dos grandes pontos de conflito é essa questão, então, do cientificismo, não é? Versus literalismo bíblico, a questão de criação e evolução está sempre aí presente, não é? Tem estado presente no meio desse conflito, não é? Não percam amanhã a palestra do Marcelo Cabral aqui, que vai falar logo depois do almoço, na primeira palestra da tarde, vai tratar desse assunto, não é? E de outras visões a respeito disso, não é? Mas essa visão é alimentada, então. Vejam, por exemplo, um biólogo famoso aí, o que é que ele pensa a esse respeito? Richard Dawkins diz o seguinte, que religião, olha só o que ele diz, religião é, em certo sentido, ciência, só que é uma má ciência. Não caia no argumento de que a religião e a ciência operam em dimensões separadas e se preocupam com tipos de perguntas bastante distintas. As religiões têm, historicamente, sempre tentado responder às questões que são próprias da ciência, não é? Bom, acabamos de aprender aí com o Guilherme que não é assim, não é? Não é assim. Então, isso é uma falsidade. Agora, veja, isso é um tipo de movimento e a gente tem que estar alerta para isso, não é? Essa espécie de apropriação ideológica de teorias científicas para atacar a fé. Você precisa compreender, quando um cientista ele está fazendo ciência, e quando ele está dizendo outras coisas, emitindo opiniões, não é? Avançando para campos outros que não são próprios da ciência, não é? E é isso que frequentemente acontece, não é? Muitas vezes, teorias importantes, como, por exemplo, teoria do Big Bang, teoria da evolução e outras, elas acabam sendo utilizadas, não é? Para atacar a fé, não é? Eu chamo a atenção aqui que a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha ideológica que está embutida nesse processo de polarização. A gente não tem que ser induzido, não é? Vocês lembram de quando a gente estudou aquela história de cargas elétricas, não é? Indução elétrica. Bom, isso acontece fisicamente, né? Se você tem alguma coisa carregada, por exemplo, positivamente e aproxima de um condutor, você induz lá uma polarização. Gente, mas nós não somos cargas elétricas, né? A gente, enfim, tem cérebro, senso crítico para examinar situações. A gente não deve deixar que as pessoas induzam a gente a uma posição. A gente tem que, se toma uma posição, tomar de forma crítica, pensada, analisada, entendeu? Compreendendo o que está fazendo. Então, não é porque vem um cara aqui do campo científico que ataca a fé, e então fala, vou atacar a ciência. Não, cara, não é isso. Entendeu? Essa não é a postura. Então, a gente não pode cair nessa armadilha ideológica, não é? E prestar atenção à mídia, porque existem relações de interesse, entendeu? O conflito vende. Vende livros, jornais, revistas, programas de televisão e etc., não é? Então, tomar cuidado com isso, temos que ser críticos, não é? Porque a ciência, naquilo que ela fala a respeito daquilo que é verdadeiro, isso é um bem que tem que ser preservado e defendido. E não pode ser dito que isso é do outro, entendeu? Do cara que ataca a fé, não é? Agora, veja, é curioso porque nessa discussão, não é? Nessa tentativa, não é? De expandir a ideia de conflito e de incutir na mente das pessoas que ciência e religião estão num conflito constante, não é? As pessoas acabam dizendo que religião é coisa de gente ignorante, não é? É coisa de obscurantistas, não é? E que se as pessoas fossem suficientemente educadas, se elas tivessem informação o suficiente, elas superariam, não é? Essa visão supersticiosa do mundo, que é a religião, e poderiam ter uma mentalidade científica, etc. e tal, não é? Eu costumo mostrar uns dados aqui que desafiam um pouco essa visão. Eu sei que isso não serve como amostra estatística, mas a questão é a seguinte, quando você fala que religião é coisa de gente ignorante, então você precisa explicar, por exemplo, o resultado dessa análise aqui.
Isso foi publicado, o Prêmio Nobel começou a ser atribuído no início do século XX, 1901. Não é? E quando chegou no ano 2000, já tinha se passado, então, um século de prêmios Nobel atribuídos a cada ano. Então, um indivíduo aí publicou esse livro, 100 anos de prêmios Nobel, ele fez uma análise sociológica dos ganhadores e tal. E, em particular, analisou o aspecto assim da religião das pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Não é? Então, os prêmios Nobel eles são concedidos para física, química, medicina, o prêmio Nobel da Paz, literatura e economia. E aí, quando o cara fez a análise de qual religião, a qual denominação religiosa esses ganhadores de prêmio Nobel pertenciam, resultou que os cristãos eram 65,4%, os judeus 20%, os muçulmanos 1,5%, outras religiões 2,6%, e aqueles que não tinham nenhum tipo de religião, ateus, agnósticos, atoas, e, enfim, independentes e alheios ao problema e tal, 10,5%. Não é? Então, note o seguinte, em 100 anos de prêmio Nobel, 700 ganhadores, apenas 10% não tinham algum tipo de religião, algum tipo de crença religiosa. Olha só. Então como é que é essa história de que crer é alguma coisa de quem é ignorante? Não é? Repito, isso daqui não pode servir como, digamos assim, uma análise estatística, entendeu? Conclusiva e tal, mas, enfim, reflete alguma coisa, tá certo? 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel tinham algum tipo de fé religiosa, não é? Sendo que 65% eram cristãos. Não é? E isso é um número bem maior do que aqueles que são, enfim, do percentual de cristãos na população mundial. Não é? Enfim, encerrando essa primeira visão, eu vou destacar aqui alguma coisa daquilo que disse o Ian Barbour a respeito da tese de conflito. Olha só o que ele diz. Ele fala, eu sugiro que esses autores, está falando das pessoas que escrevem sobre esse assunto e defendem o conflito, né? Eu sugiro que esses autores têm falhado em distinguir entre questões científicas e questões filosóficas. Cientistas, em seus escritos populares, tendem a invocar a autoridade da ciência para ideias que não são parte da própria ciência. A citação segue, mas eu vou parar aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção a esse ponto que ele chama atenção, que ele enfatiza, não é? Que cientistas em seus escritos populares, ou seja, nas obras de divulgação científica, não é? Eles tendem a invocar a autoridade da ciência para ideias que não são parte da própria ciência. Exatamente. Richard Dawkins, Stephen Hawking e outros fazem isso. Não é? Então, você tem que ficar muito atento a esse negócio, porque não é porque é um cientista que está falando que a competência dele no campo científico é automaticamente transferida para aquele campo no qual ele está emitindo aquilo que muitas vezes é uma mera opinião, como qualquer outra, entendeu? E, eventualmente, até assim, com um certo bias aí, uma tendência, porque o cara, enfim, nessa visão enviesada, ele quer fazer as pessoas engolirem certas coisas como se fossem ciência. Não é. A rigor, ciência é aquilo que é comunicado através das conferências reconhecidas mundialmente, tá certo? E nas revistas, publicações científicas, também reconhecidas, não é? Agora, aquilo que o cara escreve num livro, fala na TV, diz para o jornal, etc. e tal, eventualmente ele pode estar tratando de um assunto como ciência. Mas, muitas vezes, ele não está falando de ciência, está falando outras coisas, que não são ciência, não é? Eu não costumo ficar assistindo esses programas de ficção. De ficção, não, a respeito de ciência, divulgação científica que tem na TV. Não é? Não sou nerd o suficiente para ficar assistindo isso toda hora. Bom, mas aconteceu uma vez, enfim, lá em casa ia começar uma série, isso faz um tempo já, uma série naquele canal Discovery, e era o Stephen Hawking. Lembra o Stephen Hawking? Era o Stephen Hawking que era, assim, digamos, um narrador.
Curiosa situação, porque ele naquela cadeira de rodas e não tinha condições de falar, mas ele usava um equipamento, né, para dizer as coisas. E no programa eles tinham uma mecânica que é assim, ele começava falando, né, através daqueles aparelhos, aquele equipamento, e aí entrava uma voz de fundo assim de um narrador que ia se confundindo com a dele e depois ficava a voz do narrador. Ou seja, a voz do narrador era a voz do Stephen Hawking, entendeu? Então eles faziam esse artifício, né, para facilitar a comunicação e colocar ali um narrador como sendo a voz do Stephen Hawking, né? Cara, eu comecei a seguir um pouco aquele programa, aí comecei a olhar e falei assim, cara, mas isso é uma loucura. Porque eu percebi o seguinte, e essa é que é uma das coisas mais perversas, sabe? É quando é o problema do joio e do trigo, tá certo? É quando as coisas vêm misturadas. E como é que você separa? Entendeu? Então, junto com uma série de verdades científicas que eu podia reconhecer, ele misturava ali certas coisas que eram tremendas especulações, para dizer, entendeu, na melhor das hipóteses, e tudo isso era vendido como se fosse coisa comprovada cientificamente. Não era. Especulações, um monte de uma visão meio ideológica a respeito das coisas, entendeu? E aí você tem um cara famoso, Stephen Hawking, não sei o que e tal. E aí as pessoas, como é que o leigo vai ouvir aquilo e vai conseguir separar uma coisa da outra? Não é? Coincidentemente, naquele caso específico, eu conhecia a respeito daquele assunto que ele estava falando e eu conseguia distinguir. Mas se o assunto fosse outro, não é? Eventualmente eu engoliria aquilo, ou não teria condições de distinguir o que é especulação, o que é invenção, daquilo que é realmente científico, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você tem assim pessoas que são cientistas e que estão comunicando as suas ideias, não é? Eu, por exemplo. Mas enfim, quando a pessoa está falando alguma coisa e ela diz que ela está dizendo ciência, tá certo? Ela quer vender a coisa como se fosse ciência. Tem que tomar cuidado com isso, porque frequentemente, não é, esses discursos acabam sendo viciados, não é? Então, cuidado com essa visão de conflito, mas é tal negócio, a gente tem que olhar direito assim para o que acontece na nossa casa, tá certo? Então, cuidado com posturas também que encorajam o conflito dentro da igreja, não é? A gente, não é, Marcelo? Não faz muito tempo, né? A gente a pedido, a convite de uma certa igreja presbiteriana lá em Campinas, foi ministrar um curso de fé e ciência 8 domingos seguidos. E tinha uma pessoa lá que ela se postou radicalmente contra, um membro do presbitério. Mas ele era único, não é? Então a gente ficou assim meio preocupado. Eu falei assim, bom, gente, não vamos fazer nada e tal, a gente não quer criar problema. Não, nós queremos o curso, nós queremos e tal. Beleza, tá certo? Então eles insistiram, nós fomos. Primeiro dia que eu cheguei lá, primeiro domingo, essa pessoa estava na porta ali da sala que eu ia falar, panfletando o pessoal que chegava. Ele já foi dando um negócio lá que era a visão dele para prevenir que eu fosse falar alguma coisa que eu não fosse concordar. Bom, ok, beleza, tranquilo, eu vou falar, você pode fazer. Mas aí, assim, essa questão, digamos, persistiu e voltou para o presbitério algumas vezes e tal. E a gente tinha essa postura, falando, gente, a gente não quer criar um cisma aqui na igreja agora, porque, enfim, mas eram eles que estavam convidando a gente para ministrar o curso, né? E fizeram, não, fazemos questão que vocês falem. E falamos, mas uma das vezes essa pessoa foi lá, quando tinha um outro colega nosso falando, eu não estava, e as pessoas se levantou e defendeu abertamente a visão do conflito. Ele falou, não, é conflito mesmo, nós temos que combater, não sei o que e tal. Eu falei, não, fazer o quê? Não é? Tem pessoas que alimentam essa visão mesmo. Não é? Beleza. Então, vamos falar um pouco agora do outro modo de visão dessa interação, que é a visão de independência. Não é? Então, essa visão já trata esses dois campos como se fossem campos autônomos. Então, a ideia é que são empreendimentos totalmente independentes, autônomos. Então, enfim, a ciência e a fé têm os seus domínios de realidade diferentes, têm linguagens diferentes, métodos diferentes e tal, e isso é que tem que ser respeitado. Não é? Uma pessoa célebre aí que defendeu, não é, essa visão é um sujeito chamado Stephen Jay Gould. Não é? Ele defendia aí chamados magistérios não interferentes aí, non-overlapping magisteria, né? Escreveu um livro no qual ele difundia essa ideia, e a visão dele, então, é que ciência e religião estão no mesmo plano, não estão no mesmo plano de conhecimento, portanto, elas não se sobrepõem, não é?
E outros teólogos defendiam essa ideia. Por exemplo, Paul Tillich, né, na Dinâmica da Fé, ele fala exatamente isso. Né? Vou só ler aí a parte que está destacada. A ciência só pode entrar em conflito com a ciência e a fé apenas com a fé. Uma ciência que permanece ciência não pode contradizer a fé. Então, há pessoas que defendem, tá certo, essa visão, que são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente ouve essa visão, não sei quanto a vocês, mas quando a gente ouve falar a respeito disso, parece que dá um sossego. Nossa, então, beleza, entendeu? Cada um tem o seu espaço e tal, e ninguém briga com ninguém, porque, enfim, cada um tem os seus domínios e tal. Mas, cara, a coisa não é tão simples assim. Quando eu falei no início, a coisa é complexa. Não é? Coisa é complexa, não é? Então, eu vou citar aqui um personagem importante nesse diálogo entre fé e ciência, Joe Polkinghorne, que é um físico de Cambridge, e, enfim, tem uma vida curiosa, uma trajetória bastante interessante, porque ele foi um cara assim, Joe Polkinghorne, uma pessoa de origens humildes, não é? Mas assim, uma inteligência matemática, não é? Prodígio. E o cara estudou e, de repente, enfim, descobriu-se, né, com uma pessoa com talentos nessa área, foi para a física e acabou se tornando um catedrático em Cambridge. Não é? Só que, assim, cristão todo o tempo. Não é? E aí, quando ele chegou no auge da carreira dele, ele não tinha ainda 50 anos, ele acabou renunciando à cátedra dele lá em Cambridge e foi para o seminário. Foi estudar teologia e tal. No fim, foi sagrado, membro lá da igreja anglicana, e começou a pastorear uma igreja pequena e tal e tal. Só que assim, uma pessoa assim, de extrema competência no campo intelectual, ele foi crescendo e foi convidado para ser diretor disso, diretor daquilo e tal, virou até diretor lá de uma das faculdades em Cambridge, né? E ele se tornou assim uma pessoa de referência nessa área, porque com a formação científica dele de ponta, não é? Se você vai ver a história dele, ele próprio não ganhou o prêmio Nobel. Mas, assim, ele trabalhava no laboratório de um cara que foi um dos fundadores da mecânica quântica, né, Paul Dirac, né, e o orientador dele de doutorado ganhou o prêmio Nobel, o orientador de pós-doutorado ganhou o prêmio Nobel, entendeu? Ele vivia, assim, na espécie de uma antessala dos prêmios Nobel, entendeu? Então, o cara estava lá, assim, junto com a nata da ciência mundial, né? E esse cara, assim, acabou deixando o mundo científico para se dedicar à teologia e depois a estudar a relação entre esses dois campos, né? Então, num dos livros dele, ele está falando a respeito da emergência da física quântica, que trata de como, enfim, como é que é esse mundo físico microscópico, o mundo dos átomos, moléculas, né, o mundo subatômico e tal. E ele fala o seguinte, ele diz, a nossa visão do mundo quântico nos prepara para visões da realidade que não vão se submeter a nenhuma tirania indevida do senso comum, mas que buscarão, por mais que essa tarefa seja difícil, respeitar a natureza daquilo que temos que lidar. Enfim, esse mundo. Daí ele diz, nossa investigação do mundo físico estendeu as nossas mentes e ampliou as nossas noções daquilo que é concebível. De fato, seria surpreendente se em nosso encontro com Deus não acontecesse o mesmo. Cara, nesse linguajar meio complicado aí, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, a ciência, a física nesse caso, expandiu os horizontes daquilo que a gente imaginava possível, de uma forma assustadora. Então, a nossa ideia de Deus, da relação com Deus e com a sua criação, precisa ser de alguma forma influenciada por isso. Nós temos que levar isso em conta, não podemos fazer de conta que não, entendeu? Que isso não tem nada a ver. Não é? Numa outra citação, nesse caso referindo-se à cosmologia, ele vai dizer o seguinte, a ciência não pode dizer à teologia como construir uma doutrina da criação, mas não se pode construir uma doutrina da criação sem levar em conta a idade do universo e o caráter evolutivo da história cósmica. Então ele está falando, olha, o conhecimento científico, de alguma forma, afetará o nosso conhecimento teológico, a nossa teologia. Precisamos levar em conta essas coisas, não é? Então, essa ideia de que o campo científico
e o campo teológico são dois mundos totalmente diferentes, parece que não funciona muito bem também. Por quê? Porque parece que é necessária uma interação, não é? O Ian Barbour também se pronuncia sobre isso, e ele vai dizer o seguinte, vou ficar só com o começo da citação. Ele fala, se a ciência e a religião fossem totalmente independentes, a possibilidade de conflito seria evitada, beleza. Mas a possibilidade de diálogo construtivo e enriquecimento mútuo também seria descartada. Então veja que ele menciona aqui a importância de um diálogo construtivo. E a gente vai então para o nosso terceiro ponto, que é justamente essa ideia do diálogo, não é? Veja, o que é a ideia do diálogo, não é? A ciência, não é? E a religião, elas ambas buscam a verdade por caminhos diferentes, não é? E existem algumas semelhanças nessa busca pela verdade que devem ser enfatizadas, mas a gente deve preservar a integridade de cada campo. Então aqui vou, digamos assim, puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha e falar para vocês a respeito da missão da ABC2. Nós somos aqui, cristãos na ciência, né, mais conhecido como ABC2, né? Então, a missão da ABC2, isso diz lá os nossos estatutos, né? A missão da ABC2 é operar como embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o universo da ciência, não é? Por esse linguajar, você já sabe quem escreveu esse trecho aí. Não é? Embaixada de sentido, né? Então, veja, nesta qualidade, ela promoverá o diálogo aberto, honesto e respeitoso entre esses dois campos, tendo sempre em conta a liberdade e a soberania das respectivas esferas sociais e as finalidades intrínsecas e próprias de cada esfera, mas buscando o avanço do conhecimento integral acerca do homem e sua relação com Deus e a natureza a partir de uma perspectiva cristã, não é? Então, a gente entende que essa é a missão da ABC2, promover esse diálogo, respeitando, como diz o Guilherme, as esferas de autonomia, né? Gente, muito rapidamente, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse assunto do diálogo, ele é extremamente importante, por isso a gente tem feito esse trabalho da ABC2, e a gente fica feliz aqui que, através da professora Elaine, ele está se difundindo aqui também em Cuiabá, tá certo? Veja, uma questão fundamental que toca isso é a questão por que os jovens deixam a igreja, não é? É um fato muito conhecido, e vocês todos têm aí os percentuais, que muitos jovens, que muitas vezes cresceram em lares cristãos, quando chegam na idade, enfim, já no ensino médio tem problemas, e quando vai para a universidade, aí então, muitas vezes vira um desastre, não é? E isso frequentemente acontece porque os jovens não tiveram uma preparação adequada nesse campo para chegar lá e enfrentar os problemas, entendeu? As provocações, não é? E as visões que eles vão ter que enfrentar, não é? Numa pesquisa feita lá nos Estados Unidos, eles falam que 3 em cada 5 jovens lá, da ordem de 60%, se desligam da igreja permanentemente por um período prolongado após os 15 anos de idade, não é? E veja, tem alguns fatores, não é? Eu vou andar um pouquinho rápido por causa do tempo, mas a questão de ciência, o debate, criação, evolução, falta de sintonia com o mundo científico, várias dessas coisas são apresentadas como razões pelas quais o jovem acabam abandonando a fé. E é importante perceber o seguinte, muitos desses jovens, eles lutam para permanecer no campo da fé, para permanecerem fiéis. Mas, infelizmente, muitas vezes, eles se sentem assim extremamente fragilizados e não estão devidamente instrumentados para poder enfrentar essas dificuldades, não é? Então, compreenda uma coisa, isso a gente entende que é missão da igreja ajudar esses jovens, nesse campo específico. E é por isso que a gente fala que a ABC2, ela existe para servir a igreja. É missão da ABC2 servir a igreja local, através de cursos, de meios, entendeu? De instrumentar esses jovens, para quando eles chegam... Por exemplo, é importantíssimo existir um grupo de estudos,
e que os jovens tenham acesso a esse grupo de estudos, e que o pessoal do grupo de estudos, eventualmente, aqueles que se sentem preparados, preparem algumas palestras, alguns cursos de escola dominical, e tragam esse assunto para dentro da igreja e busquem passar uma visão esclarecida para fortalecer o jovem ao ponto de que, quando ele, enfim, for atacado, tá certo, por essas ideias na universidade, ele já tenha elaborado interiormente isso, já conheça os argumentos que virão e já saiba qual é a resposta a eles, que não se deixa levar, entendeu? Como muitas vezes acaba acontecendo. Então, é por isso que a gente defende essa ideia e essa postura do diálogo, né? Mas como diz aí o Alistair McGrath, no livro dele A Ciência de Deus, se o mundo é de fato uma criação de Deus, então há razões ontológicas para um diálogo teológico com as ciências naturais. Existe uma razão fundamental, não é? Eu costumo dizer para o pessoal, falar, gente, presta atenção uma coisa. Às vezes eu comento, não é? E isso eu percebi na minha própria igreja, que muitas vezes os nossos irmãos têm medo da ciência, temem a ciência. De repente, assim, no fundo tem um certo medo de que a ciência vai fazer uma descoberta fundamental que de repente vai abalar, entendeu, os fundamentos da fé dele, né? Eu percebi isso uns anos atrás, quando surgiu, vocês vão se lembra quando estava para acontecer aquela descoberta a respeito da partícula de Deus, o bóson de Higgs, né? E que se fosse demonstrada a sua existência, então dizia-se, não é? Então isso provará que Deus não existe, não é? Cara, isso estourou lá dentro da minha igreja, o pessoal, assim, tinha gente preocupado com isso, e vinham perguntar e tal, não sei o quê, entendeu? Então, eu notei isso, entendeu? Assim, que muitas vezes o pessoal alimenta um certo temor da ciência, não é? Mas, cara, pensa um pouco. Se as ciências naturais investigam esse universo, e se o universo é criação de Deus, o que é que eles vão poder demonstrar que seja contra Deus, ou contra a fé nesse Deus Criador, não é? Então, a gente não deveria temer, não é? É bem verdade que, eventualmente, podem surgir algumas questões que possam aparentar um conflito e tal, aí a gente tem que fazer o quê? Temos que trabalhar com isso, não é? As coisas, de fato, como o Guilherme apontou, hoje em dia as coisas são complicadas, entendeu? Não dá para ter respostas simples para coisas que são complexas. Mas a gente não deve fugir do problema, nós temos que enfrentar esses problemas, né? E como é que a gente produz esse diálogo? Bom, gente, existe uma coisa fundamental que é o quê? Paixão por Deus, não é? Pelo Deus Criador de todas as coisas. E um certo, eu estou chamando aqui de fascínio pelo real, não é? Quando eu tenho chance de falar sobre esse assunto na minha igreja, eu chamo a atenção pessoal, e ontem eu mencionei isso na palestra também lá. Gente, a gente assim, acostuma a viver essa vida do cotidiano e preocupados com as nossas preocupações do dia a dia, né, carregados com aquilo, a gente não tem olhos para ver o mundo que nos cerca e onde é que nós estamos metidos, né? Na verdade, assim, uma vez o pastor me convidou para dar fazer a preleção do culto dominical, entendeu? E o assunto era esse, fé e ciência, né? O título, né, da minha preleção foi Imersos no Milagre. Porque quando você começa para e olha para o mundo e começa a pensar como é que o mundo funciona, como é que a gente funciona, como é que nós estamos inseridos nesse mundo, cara, assim, é um mistério profundo e é um milagre isso, a nossa existência. E que essas coisas se deem, não é? Então, existe essa dimensão que a gente passa batido por ela, porque a gente, enfim, está correndo atrás de resolver as nossas questões do dia a dia, da sobrevivência, do trabalho, da escola, do filho, de não sei o quê, supermercado, e não sei o que lá e tal. E a gente não observa o que é existir, viver, entendeu? O que é o sol brilhando, funcionando, não é? Se vocês quiserem saber a respeito do Sol e dos planetas e dos astros e tal, não percam a minha palestra de amanhã à tarde, tá certo? A última palestra que eu vou abordar esses assuntos, não é? Então, essas coisas são coisas fantásticas. A gente tem que... Gente, olha só. Quando Jesus recomendou às pessoas para considerar os lírios do campo, ok, eu não vou tirar a passagem do contexto, entendeu? Para forçar ela a dizer uma coisa que não é o centro daquilo que Jesus estava dizendo, que é confiança no Deus, não é? Generoso, não é? Que provê todas as coisas.
Mas presta atenção, ele falou, gente, vocês não estão olhando para a maravilha que é o mundo onde nós estamos imersos. Olha os lírios, veja como eles são, percebe? Repito, entendeu? O sentido disso vai numa direção, mas como componente disso que Jesus estava dizendo, ele disse, olhai os lírios do campo. Ele está chamando a atenção para uma coisa fantástica, entendeu? Que existe, que está ao nosso redor. E chamando a atenção para o fato de que a gente não presta atenção a essas coisas, não é? Então nós temos que prestar atenção. E buscar o quê? Buscar uma conexão entre esse mundo natural e a transcendência, não é? E buscar construir um conceito uno de realidade, não é? A nossa postura tem sido a seguinte, eu estou colocando aqui como minha opinião pessoal, minha posição pessoal, mas eu acho que meus colegas assim compartilham comigo dessa postura, que é, em termos de fé cristã, defender a doutrina clássica, apoiada nas Escrituras, mas em termos de ciência, também defender uma espécie de ortodoxia científica. Ou seja, sem apelação, entendeu? Não vai tentar pegar a ciência agora para poder evitar que seja conflito com isso e aquilo, começar a distorcer a ciência. Tem que respeitar o campo científico, não é? Então, veja, isso não significa engolir acriticamente coisas que pessoas dizem por aí em nome da ciência, mas significa, sim, respeitar aquilo que é ciência bem estabelecida. Sim. Sim, entendeu? Então, muitas vezes, isso não leva a gente, não torna a nossa vida muito fácil, não é? Porque às vezes surgem situações complicadas, mas esse é o ponto de partida, entendeu? Ortodoxia no campo da fé e ortodoxia no campo da ciência. Esse é o ponto de partida. E aí você vai ver como essas coisas são elaboradas, né? Existem aí algumas posições complicadas, por exemplo, na academia, né, no meio universitário, um fundamentalismo dogmático, né, um cientificismo, não é? Uma postura anti-religião e uma espécie de tolerância seletiva, porque assim, parece que certas coisas que estariam dentro do rótulo religioso são bem-vindas na universidade, podem acontecer. Mas se você chega lá com coisa do campo cristão, aí não, aí, peraí, não, né? Então a universidade é laica e tal. Graças a Deus, né, aqui na UFMT não temos isso, né? Não temos isso. Não, gente, assim, olha, sério, assim, foi muito surpreendente, né, que ontem a gente teve um encontro lá no UFMT, não é, com 100 pessoas, né, ao redor de 100 pessoas e tal, e enfim, aconteceu, e tratamos de fé cristã e ciência, né? Mas no campo da igreja eu já enfatizei isso, né, também tem posições complicadas, né, um fundamentalismo dogmático, muitas vezes, uma postura de ciência, e muitas vezes aquilo que eu estou chamando aqui de busca por uma ciência alternativa, não é? Então a gente não deve apelar também, não é? Gente, olha, eu tenho uma recomendação a fazer para vocês, uma espécie de lição de casa, tá? Lição de casa de vocês é o seguinte, assistam o nosso documentário, né? É fácil. Vocês vão lá no YouTube, e no YouTube, assim, na parte de busca do YouTube, vocês colocam assim, Cristãos na Ciência. Você vai achar nosso canal. Aí você achou nosso canal, aí facilmente você vai achar um documentário, não é demorado, 30 minutos, que trata. Oi? São 30 minutos, não é legal. Então, vocês vão ter uma visão dessa ideia do diálogo, né? Gente, eu tenho 5 minutos para terminar, não é? Então, muito rapidamente, vou falar um pouco a respeito dessa ideia de síntese e integração. Mas, em resumo, tá? Eu vou, enfim, suprimir um pouco aqui, enfim, não falar todos os slides por falta de tempo, mas a ideia é você promover uma relação mais ativa e sistemática entre esses dois campos, não é? E muitas vezes, assim, partidários dessa visão da integração ou síntese, não é? Na verdade, assim, são pessoas que muitas vezes creem, assumem a postura de usar coisas do campo da ciência para, por exemplo, provar a existência de Deus, não é? E coisas do tipo, né? Estabelecer teorias científicas que, enfim, olhar para teorias científicas como aquelas que são, digamos assim, muito determinantes para a própria teologia, não é? Eu vou citar aqui, porque é um físico, né? Eu sou físico, então eu puxo abraço para minha sardinha, não é? Mas tem um físico importante, esse Charles Townes, não é? Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de 1964 e era um cristão, não é? Devoto e tal.
e ele tinha ideias a respeito dessa relação entre fé e ciência. E numa das obras dele, ele diz o seguinte: considero cada vez mais forte o paralelismo e a interação entre ciência e religião. E visualizo a possibilidade de uma fusão final de ambas em uma compreensão mais unificada do propósito e da natureza do nosso universo. Então veja que ele chega a falar em fusão desses dois campos. Não é? A gente poderia, digamos, expandir essa visão, não é? Apresentar aí três visões que adotam, não é? Essa perspectiva. Não é? Eu vou citar muito rapidamente aí como um representante dessa área, um teólogo aí, filósofo conhecido, filósofo na verdade, né? William Lane Craig, não é? Que trabalha essas visões, não é? Ele tem um livro interessante, mas complicado, esse livro aqui, Teísmo, Ateísmo e Cosmologia do Big Bang, em que ele faz um debate com um ateu, ele defendendo a ideia de que a teoria do Big Bang, enfim, favorece o teísmo, e o cara usando a mesma teoria para atacar, não é? Então, mas enfim, a postura dele é essa de defender, não é? Eu vou caminhando, então, para o final, mas eu preciso citar dois caras aqui, sabe? Antes de terminar. Eu quero citar a ideia de teologia da natureza, e das pessoas que defendem essa ideia de teologia da natureza é o Alistair McGrath, não é? E a ideia de teologia da natureza seria a ideia, assim, colocando em termos bastante sucintos, seria a ideia de, diferentemente de uma postura de teologia natural, na qual você quer partir da natureza, enfim, como a natureza é criada, como ela funciona, para chegar a Deus, você faz o contrário. Partindo de uma visão de fé, você procura olhar para as coisas que a ciência está revelando a respeito da criação e ver como é que você interage com esses dois campos. Não é? Alistair McGrath, a propósito dessa visão, ele diz o seguinte: a ordem racional da criação está correlacionada com a encarnação, de forma que estudar a criação é estudar o mesmo Logos que foi encarnado em Cristo, e que também dá forma aos contornos da racionalidade humana. Assim, em Jesus Cristo, a criação e a razão humana estão interrelacionados por sua relação fundamental com o Logos divino. Não é? Então veja essa proximidade entre esses dois campos, né? E para fechar com o Guilherme, eu vou citar aqui o Abraham Kuyper, né? Sobre essa visão de integração. Kuyper dizia o seguinte: eu não reconheço um conflito entre fé e ciência. Toda ciência, em um certo grau, começa pela fé, e, de modo contrário, uma fé que não conduz à ciência é uma fé enganosa, ou uma superstição, e não uma fé genuína. Não é? Então, gente, essas são as visões, não é? Só para assim, eu sou professor, né? Então, eu preciso, assim, dar um toque de pedagogia na história, tá certo? Então, olha, relembrando, né? Quais são as visões, né? Conflito, independência, diálogo ou complementaridade, e síntese ou integração. Não é? Eu acho bem interessante a maneira como um rabino, não é? Jonathan Sacks, coloca aí os papéis da ciência e da religião. Ele diz o seguinte: a ciência separa as coisas em partes para ver como elas funcionam. A religião coloca as coisas juntas para ver o que elas significam. Não é? Tira uma foto. Tira uma foto. De fato, essa frase, eu acho que é uma frase que ajuda a entender bem as coisas, né? Então, porque a questão de significado, o significado mais profundo das coisas, o propósito da existência, não é? Você não vai encontrar com ciência. Não é? É muito comum nos dias de hoje, você vê alguns cientistas ateus dizerem o seguinte: quanto mais a gente aprende a respeito do universo através da ciência, mais a gente chega à convicção de que o universo não tem sentido.
Claro, meu amigo, a ciência não vai revelar para você o sentido e o significado e o propósito do universo. Não é através da ciência, entendeu? Ela não revela por quê? Porque não é papel dela fazer isso, entendeu? Você vai ter que... É com outro ângulo, com outra perspectiva que você vai ver o que é a ciência. Ou melhor, o que é o significado do universo. Gente, eu vou encerrar, então, com 2 slides, que a gente tem sempre que citar, né? A gente não pode perder de perspectiva, nesse diálogo entre fé e ciência, o caráter cristocêntrico da criação, não é? Quando você fala em ciência, ciência lida com o quê? Com o universo criado. E é isso que eu estou dizendo, o universo criado, porque é criação de Deus, não é? Então vejam, no prólogo do Evangelho de João, não é? Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então, a centralidade do Senhor Jesus, não é? Tem que ser resgatada, e da maneira como coloca o apóstolo Paulo, nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.